Solicito ao Garcia uma... Vou ler, portanto, um comunicado que me foi entregue pelos vários ativistas de vários países europeus que fizeram esta ação de desobediência civil não violenta. Estamos aqui para dizer não à NATO, não estamos aqui para atrapalhar a vida dos lisboetas, mas para, como eles, exigir o fim da NATO, da sua violência contra a vida humana e da sua estratégia de guerra. Decidimos-nos pela desobediência civil porque acreditamos que dessa forma o nosso não terá um efeito mais claro e abrangente. A desobediência civil é um direito e uma forma de expressar uma opinião comum. É uma forma de pôr em prática a liberdade de exercício da cidadania quando ela não está garantida pelo Estado ou quando este viola direitos e princípios fundamentais. Atravessamos uma crise das possibilidades públicas de realização da sociedade e da democracia, onde o ser humano perde a olhos vistos a possibilidade de participar na construção do espaço público com os outros homens e mulheres. Esta incapacidade, que galopantemente atinge a sua plenitude, é justamente a impossibilidade da liberdade. Decidimos pelo direito à desobediência civil numa ação não violenta e simbólica de contestação à cimeira da NATO e não somente por uma manifestação, porque consideramos que não faz sentido apelar a uma autoridade ou poder que destrói a vida humana, espezinha a sua dignidade e que sucessivamente viola a Declaração dos Direitos do Homem. Cito: todos têm o direito de resistir a qualquer ordem que ofenda os seus direitos, liberdades e garantias e de repelir pela força qualquer agressão quando não seja possível recorrer à autoridade pública. Direito de resistência, artigo 21 dos princípios fundamentais da Constituição da República Portuguesa. Não vamos usar da força, mas resistiremos a qualquer ordem que ofenda os direitos, liberdades e garantias, que ofenda os nossos direitos e os direitos universais à vida humana, de Lisboa a Cabo, de Bagdade a Belgrado. Em última instância, não há cidadania sem a possibilidade do direito à desobediência civil. Somos uma associação voluntária de diferentes grupos que, através da ação não violenta, agem em protesto contra a NATO e o seu novo conceito estratégico. Desta forma, queremos contribuir para uma opinião pública mais informada, consciente e crítica do atual estado de destruição dos valores humanos e de demolição dos direitos de cidadania. Apelamos, por isso, a quem de direito, cito, à vontade popular e é empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Artigo 1 da Constituição da República Portuguesa. Enquanto nós exercemos um direito para apelar ao sentido público da justiça por parte dos cidadãos, a NATO e os políticos e militares que a constituem e apoiam violam princípios e direitos fundamentais, como a vida humana, em nome de um sentido privado de justiça. Tão privado que só uma elite pode definir, decidir e dela usufruir. Eu gostaria também de aproveitar para explicar que este conjunto, numa ação não violenta, não estiveram aqui para desobedecer unicamente por desobedecer ou frustrar a lei unicamente por frustrar a lei. Estiveram aqui para afirmar a vida e para denunciar os crimes sucessivos cometidos pela NATO
e pelos políticos e os governantes que apoiam e constituem a NATO. Sobre a NATO especificamente e sobre o seu novo conceito estratégico, aquilo que a NATO se pretende tornar com o seu novo conceito estratégico é tornar-se numa espécie de torre de controlo mundial da guerra permanente. E este é o estado de guerra permanente para o qual a NATO contribui decisivamente. Sobre a forma como a NATO e o seu novo conceito estratégico estão pensados, é preciso pôr a nu as razões que estão por trás disso. Obviamente é refortalecer uma indústria do armamento, fortalecer o capitalismo selvagem e, passando por cima da vida humana, continuar uma política do terror, do ódio e da morte. Também é importante falar sobre a própria democraticidade, sobre a própria democraticidade da NATO e sobre se ela fomenta ou não a democracia. E sobre isso, entre o passado e o presente, podemos perguntar aos jornalistas portugueses se, por acaso, a NATO, se fosse de facto democrática na sua gênese, poderia ter como fundador, em 1949, Portugal. É preciso recordar e não cair dentro do buraco de memória crítica dos mídias de informação de massa, que quem estava no poder em 1949 neste país era Salazar, Oliveira Salazar, o ditador da ditadura mais longa da Europa. Portanto, sobre a gênese democrática da NATO estamos conversados. Sobre o presente, sobre a democraticidade e sobre a legitimidade da NATO, aquilo que temos de perguntar é se a guerra e a invasão do Iraque ou se a permanência da NATO e a guerra no Afeganistão são justas, então o que é que o cidadão vai precisar ainda de ver para poder considerar injusta uma guerra? É inacreditável, de facto, a violação sucessiva dos direitos humanos, uma política do terror e do ódio que sucessivamente é implementada pela NATO e pelos Estados Unidos. E também por isso é óbvio que os ativistas que estiveram aqui reunidos neste ato de desobediência civil pacífica e não violenta, não estiveram aqui para apelar ao bom senso dos senhores da guerra. Obviamente que o objetivo desta ação não violenta era essencialmente apelar aos cidadãos, apelar ao sentido de justiça dos cidadãos, apelar ao sentido de justiça da opinião pública. Sobre ainda a própria questão do porquê e da razão de aparecer este ato de desobediência civil não violenta nesta ocasião e neste contexto, tudo isto tem a ver também com o estado de ruína a que chegou esta falsa democracia. É preciso pôr em evidência que hoje em dia a democracia não é mais do que a articulação entre o estado de guerra de um lado e o fascismo financeiro do outro. E de facto isso representa também uma deterioração de todos os direitos da cidadania, do direito à liberdade, do direito a exprimir livremente a sua opinião e principalmente da liberdade de construir autonomamente, criticamente, uma sociedade diferente, uma sociedade mais justa.